Olá a todos. Eu vou apresentar o trabalho intitulado por Revisões sobre diferentes metodologias de síntese de nanobastões de ZNO. Esse trabalho foi feito por mim, Elias Calil Silva Moraes, pela Rebeca Jaqueline Machado e orientado pela professora doutora Ellen Rafael. Como introdução, podemos falar da problemática energética mundial, onde, de acordo com esse gráfico, no ano 2021, a matriz energética mundial se concentrou basicamente em fontes de energias não renováveis. Algumas energias de origem renovável, de fonte renovável, como é o caso da energia hidráulica, provinda das usinas hidrelétricas, geram diversos impactos ambientais durante a sua instalação e após sua instalação também. Sabendo disso, uma das fontes de energias mais limpa e renováveis que a gente tem hoje em dia é a energia solar. Ela não só é uma fonte praticamente inesgotável de energia, como também apresenta um risco quase que nulo para o meio ambiente. Bom, com base nesse problema, tivemos o surgimento das células solares, que foram e estão sendo aperfeiçoadas até chegarem nas células solares de terceira geração. É importante falar que, diferente da de primeira e de segunda geração, as células solares de terceira geração ainda não estão no mercado, pois estão em fase de pesquisa ainda. Bom, o grande diferencial desse tipo de célula é que ela faz uso de materiais não estruturados, como é o caso dos nanobastões de óxido de zinco. Elas prometem exceder o limite termodinâmico de fotoconversão de energias, também chamado de limite de Shockley-Queisser, e apresentam menor custo, maior eficiência do que as de primeira e de segunda geração. Aqui a gente tem uma representação de como funcionaria uma célula solar de terceira geração. Basicamente, a gente tem a incidência da luz solar sobre um vidro transparente. Abaixo desse vidro transparente, a gente tem uma camada de um óxido semicondutor, nanoestruturado, na forma de nanobastão, por exemplo, que aqui a gente está usando o óxido de zinco. Esse par constitui o fotoanodo. Abaixo do fotoanodo temos o eletrólito e, por último, fechando a célula, temos o contraeletrodo. Bom, antes de falarmos sobre as metodologias de síntese de nanobastão de ZNO, temos que explicar um pouco sobre o que vem a ser o nanobastão de ZNO. Bom, aqui temos algumas imagens dos nanobastões de óxido de zinco. Eles basicamente são materiais nanoestruturados, e por estarem na escala nano, eles apresentam um comprimento variando de 1 a 100 nanômetros. Eles são caracterizados como um semicondutor do tipo N e apresentam boa condutividade elétrica. Eles possuem diversas aplicações, não somente nas células solares de terceira geração, como também na produção de biosensores, e há diversas maneiras de sintetizá-los. Bom, metodologia. O presente trabalho ele apresenta uma revisão bibliográfica narrativa de 3 dos principais métodos de síntese de nanobastões de óxido de zinco encontrados na literatura. Os 3 principais são síntese via deposição na fase de vapor, síntese via reator hidrotérmico e síntese via eletrodeposição. Esse trabalho aí também tem como objetivo fornecer um material base para trabalhos futuros, destacar vantagens e desvantagens de cada método e abordar um pouco sobre cada via de síntese. A primeira via de síntese que vamos ver é a síntese via deposição na fase de vapor. Essa via de síntese ela ocorre quando o zinco e o oxigênio na fase de vapor são transportados sobre um substrato, onde reagem entre si formando nanoestruturas de óxido de zinco sobre sementes, também chamadas de clusters, que já foram previamente preparadas. Bom, dentro dessa metodologia de síntese temos 2 vertentes, a vapor sólido e a vapor líquido sólido. O grande diferencial entre as 2 vertentes é que a vapor líquido sólido ela faz uso de catalisadores. Esses catalisadores muitas das vezes são metálicos e podem gerar diversas contaminações nos nossos nanobastões gerados. Apesar disso, ela apresenta a possibilidade de gerar diversas morfologias e apresenta uma homogeneidade de deposição relativamente boa. Como desvantagem, a gente pode citar que geralmente ela apresenta baixa densidade de deposição. Bom, as etapas consistem basicamente em, quando a gente tem uma atmosfera rica em oxigênio, a gente vai fazer o aquecimento do óxido de zinco a uma temperatura de cerca de 1350 graus Celsius, sob uma pressão de 0,001 torr, ou seja, são condições bem extremas de temperatura e pressão. Após isso, nessas condições, a gente tem a decomposição do óxido de zinco em zinco 2+, e oxigênio 2-. Após isso, a gente tem a adição de um gás inerte. E por último, a gente tem a deposição dos nanobastões de óxido de zinco sobre o substrato já previamente preparado com as sementes, e esse substrato normalmente é feito de alumina. Bom, a segunda via de síntese é a síntese via tratamento hidrotérmico. Segundo Birapa e Yoshimura, a técnica hidrotérmica ela é qualquer reação química heterogênea na presença de um solvente sob pressão maior do que de uma atmosfera, com temperatura acima da temperatura ambiente e que ocorre em um sistema fechado. Aqui a gente tem a representação de um reator hidrotérmico, que é onde ocorre esse tipo de síntese. Como vantagem, a gente pode citar a alta homogeneidade na deposição, uma alta densidade de deposição também, a possibilidade de ser realizada em condições bem brandas de temperatura e pressão, ou seja, condições não extremas. Ela também apresenta uma necessidade de uma camada semente, que vai servir como camada nucleadora para os nanobastões. Como desvantagens, podemos citar aqui a principal, que é quando a gente tem
quando a gente vai fazer esse método de síntese, a gente não tem uma boa delimitação da área onde ocorrerá o crescimento do nanobastão. Sendo assim, esse recipiente aqui do meio, que é o recipiente de Teflon, que é aqui dentro onde ocorre a síntese, basicamente a gente coloca a solução precursora aqui dentro e dentro coloca o substrato. A área do substrato ficará submersa na solução precursora, será onde irá crescer o nanobastão de ZNO, sem muita possibilidade de delimitação da região. Bom, as etapas consistem basicamente na lavagem do substrato, no preparo da semente no substrato, o preparo da solução precursora, e após isso a gente vai fazer a imersão do substrato na solução precursora, vai colocar dentro do recipiente de Teflon, vai colocar dentro desse cilindro vazado de aço, que é o reator hidrotérmico, e vai levar a um autoclave, onde ele vai permanecer lá por até 5 horas, numa temperatura de 90 graus Celsius. É importante falar que a temperatura e a pressão são fatores que irão influenciar diretamente na morfologia do nanobastão. Por último, temos a última metodologia de síntese, que é a síntese via eletrodeposição, também chamada de deposição eletroquímica. É um método que faz uso de um fenômeno eletroquímico para crescer nanobastões de óxido de zinco em um determinado substrato, utilizando o equipamento chamado potenciostato. Como vantagem, a gente pode citar o baixo custo, uma boa aplicabilidade em larga escala, um fácil controle de morfologia, porém, como principal desvantagem, a gente tem que citar que às vezes essa via de síntese necessita de ser realizada em atmosfera inerte, o que acaba dificultando bastante o processo de síntese. Bom, como já dito, esse método ele faz uso de um fenômeno eletroquímico, está disposto aqui na figura 5. Basicamente, a gente tem dois eletrodos imersos em uma solução eletrolítica, onde ao aplicar uma diferença de potencial, a gente vai ter elétrons em movimento, ou seja, corrente elétrica. Essa via de síntese normalmente utiliza nitrato de zinco como solução precursora de íons de zinco e íons de hidroxila. Bom, o nitrato de zinco ele é dissociado em zinco 2+, e 2 íons de nitrato. O nitrato reage com a água e mais 2 elétrons provenientes do potenciostato, formando o íon nitro e 2 íons hidroxila. Após isso, o zinco formado na primeira etapa reage com as 2 hidroxilas, formando hidróxido de zinco, e por fim o hidróxido de zinco é transformado em óxido de zinco e água. Esse óxido de zinco ele já se encontra nanoestruturado. Bom, as etapas elas consistem basicamente no preparo do substrato, a imersão do substrato na solução precursora, a aplicação da DDP utilizando o potenciostato e utilizando o nosso substrato como eletrodo de trabalho, e após isso a gente tem que levar esse equipamento todo o potenciostato, onde ele vai permanecer lá por mais ou menos 90 minutos, a uma temperatura de mais ou menos também 70 graus Celsius. Algumas metodologias citam também o controle de pH para esse tipo de síntese. É importante falar que a temperatura, o pH, o tempo de síntese, todos esses fatores também irão influenciar na morfologia do nanobastão, assim como as outras vias de síntese também. Bom, com base nos artigos abordados, a gente pode comparar os métodos de síntese quanto a fatores como homogeneidade e densidade da deposição, comprimento dos nanobastões, simplicidade de síntese, etc. Comparando isso, a gente tem que a síntese via reator hidrotérmico é a que apresenta melhor custo-benefício, pois ela apresenta uma boa densidade e homogeneidade na deposição, não necessita ser realizada em atmosfera inerte, não necessita de condições extremas de temperatura e pressão, não faz uso de catalisadores e por conta disso não há possibilidade de haver contaminações dos nossos nanobastões gerados e apresenta um bom controle de morfologia. Bom, essas foram nossas referências utilizadas. Como agradecimento, eu gostaria de agradecer à Universidade do Estado do Amazonas, à FAPEAM, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, ao Hub por ceder a infraestrutura, ao ILUM, que é nosso laboratório de pesquisa, a você que assistiu até aqui e ao INDEC por proporcionar a divulgação do trabalho. Muito obrigado.